Pequeno Mandíbula. Com toda a certeza absoluta. E antes de falar aqui com o Marcelo e com o filho dele e com o cover do Bradley Cooper, a gente fala com o pessoal como eles participam aí dessa live com perguntas. Cara, é muito fácil, é só mandar o seu superchat. Estou fixando aqui os valores aqui para você participar com perguntas, comentários e jabazão. Estou fixando aqui no chat da live, então só dá uma olhadinha lá. E lembrando que a gente não lê todas as perguntas, a gente faz só as melhores, né? Porque também a gente não tem esse tempo todo. Exatamente. E aí, Marcelo, tudo bem? Estamos bem. aqui, o motorista se perdeu por aí. Quase que um lugar comum no Brasil, né? As pessoas fazem muito mal o que elas se propõem a fazer. É verdade. Muito mal. Tem exceções? Tem. A maioria só empurra com a barriga e é incapaz de escrever um O, mesmo utilizando um copo. Com certeza. Mas obrigado por ter vindo. Apresenta o pessoal aí que é o seu filho, né? O Drake. À minha direita, Drake Nova. À minha esquerda, Leandro Dali. Os dois maiores guitarristas, não maiores no sentido necessariamente do tamanho, mas os dois melhores guitarristas com quem eu já trabalhei. Eu tenho 40 anos de carreira. Caramba. E eu posso falar isso. O Drake, apesar de ser meu filho e ter essa relação consanguínea, ele trabalha comigo há 12 anos e o Lê há 13. Então, esses dois caras se encontraram no meio do caminho, meio que por acaso, e começaram a dialogar, que era uma coisa que eu sempre falava com o Drake. Eu sinto muita falta disso no rock brasileiro. É tudo muito formal, né? Não existe muito improviso, não existe muita fluência dos músicos no sentido instrumental, é sempre uma preocupação com formato pop de canções de 3 minutos. Tá. Sabe? Isso me incomoda muito, porque eu não nasci para fazer música pop e muito menos música de 3 minutos. Exatamente. Entendeu? As nossas canções têm o tempo que nós achamos que deve ter. E com o passar do tempo, como falei, eles trabalham juntos há 13 anos, 12 para 13 anos. Com o passar do tempo, um foi entendendo a maneira do outro. E isso foi resultando de uma maneira muito positiva no som do Camisa de Vênus. Né? Tem um diálogo musical, né? Uma interação musical. A dinâmica, a nuances, a timbres. Né? Então, eles foram trabalhando isso durante mais de 10 anos. E chegaram num ponto onde eu posso dizer tranquilamente, são os dois melhores guitarristas. E não estou falando de gente histérica que pensa que guitarra é que nem aqueles macacos pregos que ficam batendo punheta. Tipo, batendo punheta. No zoológico. Masturbação. Não, eu estou falando de um cuidado com a música, que o rock brasileiro praticamente não tem. É muito menino, né? Muito menino. 1, 2, 3, 4. E vai no básico. Aprendeu muito com heavy metal, que é uma escola que não é boa para você aprender nada, a não ser a fazer barulho, como todo menino tem que fazer, né? Tem que passar essa fase. Claro que tem que fazer. Mas depois... eu ficava em casa com 19 anos de idade fumando maconha e ouvindo Black Sabbath. Aí. E Led Zeppelin, claro, lógico. Mas chega um ponto em que você, no caso eu, evidentemente, né? A música é minha profissão, a música é minha paixão. Eu dedico meu tempo integral, eu não tenho fazenda, não tenho, por incompetência minha, não tenho comércio, eu vivo exclusivamente de música há 41, agora em outubro, 41 anos. Começou com quantos anos? Eu comecei tarde, 28, por aí. Até começou tarde. Sim. Porque aí os assuntos vão ficar... Deixa só eu concluir isso aqui. Tá. Essa paixão visceral pela música me colocou diante de um objetivo, quando eu era muito jovem ainda, mais jovem que ele hoje, Drake inclusive. tá com quantos anos? 29. 29? Mais novo. Não, mas isso já vinha de antes. Eu queria montar uma banda de rock and roll, né? Mas eu queria montar uma banda de rock and roll que tivesse uma característica muito específica. Que não fosse o cover do cover. Sim. Que não fosse uma banda produzida na Som Livre, ou na EMI, ou na Warner, para atingir os objetivos que foram delineados não pelos músicos, mas pelos diretores de gravadora. Cada um com uma trip pessoal, cada um com sua viagem. Então, quando eu consegui traçar esse objetivo, eu era muito pretensioso, né? Eu queria ser um bom letrista. Eu não queria ser apenas mais um cara para escrever
pequeninos dramas do cotidiano, né? Ou piadas, né? Então, eu levei isso muitíssimo a sério. Eu tive um background cedo, com 16 anos eu descobri Aldous Huxley, e quando eu li As Portas da Percepção, eu não entendi chondas. Eu li aquilo com aquela coisa das experiências dele com mescalina, e ele descrevendo aquilo, porque ele era um intelectual. Total, escreveu Admirável Mundo Novo. Pois é, né? pois Esse é é. depois? Deve ser depois, né? Ele escreveu esse. O Admirável Mundo Novo é depois do... Ah, é? Das Portas da Percepção? Não, As Portas da Percepção é depois do né? Admirável Mundo Novo. E ele escreveu depois do retorno ao Admirável Mundo Novo. Caramba. Mas o que é interessante é que Aldous, ele era um intelectual. Total. Mas intelectual no Brasil é considerado gente pretensiosa. Quando intelectual é o cara que usa o intelecto. Esse cara é metido a besta, ele acha que ele é intelectual. Não, você que é burro, imbecil. Você entende? Eu entendo totalmente. Você tá E entendendo? aqui qualquer pessoa é intelectual, já viu? O cara Sim, escreveu umas duas sim, coisinhas na sim. imprensa já é intelectual. Aí... São dois conceitos diferentes. O que eu falei e o que você falou, ambos são verdadeiros, né? Partem de pontos distantes e não chegam a lugar nenhum. Então, essa obsessão, ela vem desde menino, porque com 16, 17, 18 anos, isso é uma coisa interessante. Agora eu tô com 70. Então, para mim... Caramba, 70 anos, tá bem. Sim, tô bem. Comparado com o Delfim Neto, eu tô ótimo. O Delfim Neto tem aí, deve ter umas... Tem essa idade, né? Ah, não sei quantos anos ele tem, mas comparado com ele, eu com tô ele uma você beleza. tá bem pra caramba. Eu estou uma beleza. Então, a sucessão de escritores foram surgindo na minha frente, porque eu me dirigi Quem para mais isso. se leu nessa época? Assim? Hermann Hesse, que era um escritor, é um escritor interessante, embora ele tenha uma linguagem, aquelas coisas de Siddhartha, é uma coisa um tanto ou quanto resvala um pouco para o aspecto mítico, né? Ou místico. Mas você foi também pro lado da Não. científica? Eu sou como Luiz Buñuel, sou ateu, graças a Deus. Então, nunca tive... Nunca te pegou assim? Nunca. Eu, com 16 anos, cheguei à conclusão de que não faz nenhum sentido as pessoas acharem que existe um fantasmão lá em cima, em qualquer lugar que seja. Uns acham que é o céu. Mas que diabo é que é o céu? Nós vamos começar daí. Né? Porque depois que você passa de Netuno, Plutão, aí você... e aí? Aí a luneta... Nem mal chega até lá. Pois né? não chega. Então, quantos e quantos planetas e galáxias existem por aí?